da empresa. Não merecemos, mas agradecemos essa alusão, viu? Então, vou dar abertura aqui e passar a palavra para o Dante, tá? Então, hoje, 6/4, de 9 até as 10 da manhã, a gente vai estar aqui no Comunidade de Estudos de LGPD, de privacidade, de segurança da informação e até de argumentação comercial, que eu acho que a gente precisa de influenciar o mercado. E hoje a pauta da nossa provocação vai ser sobre DPO, e quem vai estar falando disso é o Dante, da 2001. Ele é um profissional de TI e ele vai fazer essa provocação de DPO para que a gente inicie aí a parte de estudos hoje sobre esse cargo, né, ou essa ocupação. Dante, você pode compartilhar sua tela aí agora e eu vou fechar. Deixa eu só rodar aqui a nossa vinheta. Aí. Essa vinheta, ela tem o patrocínio do Orozimbo. Pronto. Ô, Dante, tá na sua aí. Pode falar sobre o DPO. Dante é super competente, hein? Só um segundo que eu estou compartilhando. Espera aí. Apareceu? A gente está vendo uma chave no teclado. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá, né? Prezados, bom dia. Estamos aí em mais uma live rica sobre privacidade e proteção de dados na nossa comunidade LGPD. Nessa live que eu trouxe para vocês, uma das provocações do papel do DPO nas empresas. Eu vou fazer uma breve apresentação e, em seguida, vamos discutir e argumentar sobre esse assunto. Eu faço a apresentação e, no finalzinho, que a gente tem disponível até 20 minutos, vamos discutir. Em primeiro lugar, o DPO, né, conforme o artigo 41 da LGPD, esse artigo foi publicado na ANPD, o controlador vai indicar o encarregado para o tratamento de dados pessoais. No exercício das suas atribuições, o encarregado irá desempenhar a fomentação, a disseminação da cultura de proteção de dados na organização a qual ele trabalha. E eu acabo citando aqui para vocês alguns exemplos. Ao receber solicitações de titulares ou da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e ele também vai adotar as providências a essas demandas. E ainda vai ter ali a função de adotar e orientar os colaboradores e as empresas terceiras, que vai ser assunto mais à frente um pouquinho também. E também os contratados, a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. Ao contrário de outras legislações de proteção de dados estrangeiras, a LGPD não determinou em que circunstâncias uma organização deverá indicar um encarregado. E assim, eu acredito que devêssemos assumir como regra geral que toda organização deverá indicar uma pessoa para assumir esse papel. Contudo, o que está estabelecido no artigo 3º, o capítulo 3º do artigo 41 da ANPD, ela uma resolução de nome CD/NPD número 2, de 27 de janeiro de 2022, que aprova o regulamento de aplicação da LGPD para agentes de tratamento de pequeno porte, que eu acredito que seja o maior nicho de mercado de todos nós aqui. E traz a hipótese, notem, hipótese de dispensa da necessidade de indicação do encarregado. E aí eu chamo atenção para um ponto de atenção, é que o artigo 41 da LGPD não faz distinção quanto a instituições públicas ou privadas. E, por isso, é importante que ambas estejam cientes da sua obrigação de indicar o encarregado de dados. Nesse respeito, no artigo 23, inciso 3, reforça a necessidade de um encarregado indicado por órgão
e entidades públicas que realizam operação de tratamento de dados pessoais. A LGPD não distingue se o encarregado deve ser uma pessoa física ou jurídica, e se deve ser um funcionário da organização ou agente externo. Quando pode ser utilizada aquela máxima do DPO, as ACFs, né? Considerando as boas práticas internacionais, pois não, Pedrinho? É para a gente ativar o mudo de todo mundo aí, porque está tendo um segundo barulho aí. Tem algumas pessoas que estão com algum barulho extra. Ativar o mudo, por favor. Pode voltar, Dante. Obrigado. Considerando as boas práticas internacionais, o encarregado poderá ser tanto um funcionário da instituição, colaborador, né, no caso, quanto um agente externo, de natureza física ou jurídica. Recomenda-se que o encarregado seja indicado por um ato formal, como um contrato de prestação de serviço ou um ato administrativo dentro da empresa a qual o colaborador faz parte. Como boa prática, considera-se importante que o encarregado tenha liberdade na realização de suas atribuições. Isso é importante, gente. No que diz respeito às suas qualificações profissionais, estas devem ser definidas mediante o juízo de valor realizado pelo controlador, que o indica, considerando conhecimentos de proteção de dados e segurança da informação em nível que atenda à necessidade das operações de tratamento de dados pessoais nesta organização a qual ele foi contratado. Também é importante observar que a LGPD não proíbe que o encarregado seja apoiado por uma equipe de proteção de dados. No caso que essa lei está falando, é de fazer um comitê de privacidade dentro da empresa, né? Ao contrário, considerando as boas práticas, é importante que o encarregado tenha recursos adequados para realizar suas atividades. Por quê? Não adianta ele assumir a função dele se ele não tiver o apoio da alta gestão, que vai colocar a proteção de dados como prioridade dentro da empresa. E a gente sabe que todas as empresas têm dezenas de atividades. Então, é mais uma atividade que deve ser priorizada dentro da empresa. E pode incluir recursos humanos e outros recursos que devem ser considerados, como tempo, estrutura, um orçamento para que seja contratado softwares e etc. A LGPD, contanto que a LGPD não impeça que o mesmo encarregado atue em nome de diferentes organizações, é importante que ele seja capaz de realizar suas atribuições com eficiência. Assim, antes de indicar um encarregado, o controlador deve considerar que ele mesmo seja capaz de atender às suas demandas e às outras organizações concomitantemente. Ou seja, se uma empresa contrata um DPO, ele pode trabalhar numa empresa ou em outras, desde que ele seja capaz de executar com eficiência lá as suas atribuições, que no início são poucas, mas depois elas começam a aumentar, porque ele tem que transmitir para a empresa uma cultura de proteção de dados. E isso é um ato constante e contínuo, né, gente? E aí eu falo para vocês, o que é um DPO? Né? O DPO é um profissional dedicado a garantir que as empresas e o seu compliance às leis de proteção de dados pessoais sejam levadas a cabo. Né? Então, eu falo para vocês aqui, aceitar reclamações e comunicações de titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências. Receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências. Porque, veja, quando isso é implantado numa empresa, as coisas começam devagar e depois elas vão aumentando. Eu tenho vários casos aqui de amigos que já são DPO em algumas empresas e eles falaram que, assim, no início eles tinham as atividades internas deles, que eram dar o treinamento, passar de área em área e começar a fazer um levantamento e mapeamento, e depois eles começaram a receber inputs, ou seja, pedidos para retirar do banco de dados, para acertar o nome, endereço e outros
e outras demandas, né? Demandas. E aí, vamos às próximas atribuições. Orientar os colaboradores e os contratados a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. Sobre esse ponto, gente, é necessário observar que mesmo empresas terceiras que fazem tratamento de dados para um controlador devem estar adequadas e a responsabilidade de cobrar isso das empresas é do controlador contratante, que deve verificar e atestar a conformidade. E a outra atribuição é executar tais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecida em normas complementares. O DPO a entidade e as informações de contrato do encarregado deverão estar divulgadas publicamente, de forma que seja clara e objetiva, preferencialmente no site eletrônico do controlador. Gente, por agir como um ponto de contato com os titulares de dados e a NPD, é importante que o DPO se atente aos detalhes do contrato, né, entre os contratantes, entre os titulares de dados, né? Então, isso está descrito lá no capítulo 1º do artigo 41 da LGPD. Ainda que em alinhamento com o capítulo 3º do artigo 41, a NPD poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e atribuições do encarregado. Ou seja, isso ainda pode mudar um pouquinho. Com o passar do tempo, algumas coisas podem mudar levemente. Ressalte que, no momento, não há necessidade, tendo em vista a ausência de previsão legal ou regulamentar de comunicação ou registro da entidade e das informações de contato do encarregado perante a NPD, o que pode ser regulamentado pela autoridade em alguma normativa futura. Eu vou fazer aqui as considerações finais, em virtude do nosso tempo, mas a gente pode observar que essa área é, por excelência, multidisciplinar e que este profissional, no caso de PO, deverá ter um arcabouço de conhecimentos, que vai desde um excelente soft skill de relacionamento com pessoas, que é no trato interpessoal, como conhecimento de proteção de dados, gestão de risco, conhecimento da tecnologia e segurança da informação e conhecer outros regulamentos e leis, como o do Marco Civil da Internet e a Lei de Acesso à Informação. Gente, me coloco aqui à disposição de vocês para qualquer pergunta e a gente lançar aí para vocês o que vocês acham sobre os DPOs terem um cargo dentro das pequenas empresas. Lembrando que, como a gente estava com o microfone no mudo, provavelmente quem quiser falar vai ter que ativar aí. Antes do Dante estar iniciando, a gente teve uma conversa aqui e parece que assim é bem pacificado que o DPO ele precisa de ter muita liberdade dentro da empresa. E esse cargo, ele até, se a gente for olhar, ele já existe. É um cargo similar a esse cargo, principalmente em empresas que têm a questão da CIPA e a questão da segurança de prevenção de acidentes. Por quê? Se eventualmente um responsável pelo ambiente perceber que algum processo esteja com problema, ele tem que parar a empresa, se for o caso, ou o processo, se for o caso. E aí eu entendo que o DPO ele teria que ter essa mesma liberdade. É claro que ele está trabalhando em prol da empresa e em prol das informações e até em prol de evitar, de mitigar qualquer retorno, né, qualquer questionamento jurídico. Ou prejuízo em função de não um questionamento jurídico, mas, por exemplo, o que acontece com naturalidade, assim, recorrência nas empresas, que é ataque de vírus.
criptografia. A gente fala assim, mas isso não acontece com muita naturalidade. Acontece. A gente vê isso o tempo todo. E, eventualmente, por quê? Porque está utilizando o sistema operacional pirata, não tem antivírus corporativo, utiliza uma versão free, que é uma versão quase que água com açúcar, pelo que a gente tem de problemas hoje, né? Porque a relevância do antivírus se tornou gritante, tanto para a questão de e-mail, quanto para instalação, quanto para um punhado de coisas. Então, a gente precisa, nesse protocolo, imaginar que o DPO ele precisa de ter essa liberdade, mas, fora isso, ele tem que estar lá dentro da empresa e operando. E quanto mais ele estiver dentro da empresa, melhor, porque senão ele não vai conseguir interagir dessa forma, né? Eu creio que todas as empresas que tenham... O Orozimbo, tá tudo certo, Orozimbo, pode continuar. Tá. Eu creio que todas as empresas grandes, né, vou colocar médias grandes empresas, de alguma forma, ela tem bem solidificado, tá? Isso eu estou falando não é por experiência própria, isso aí eu tô comentando de trocentas lives, artigos, enfim, muito material que a gente recebe de fora. Mas o que a gente tem percebido é que essas empresas, basicamente, já o cargo em si está pacificado. Tá? A função, ainda não, mesmo em grandes empresas. Agora, junto com o consentimento, junto com o legítimo interesse, que foram assuntos que a gente já colocou semana passada, o DPO é um outro espinho que existe dentro de todo esse contexto de proteção de dados. Né? O Dante falou entre ter as soft skills e hard skills, é um conjunto dos dois. Enquanto o pessoal técnico, por exemplo, é muito mais relevante, os hard skills dele, né? O DPO, o encarregado de dados, a função dele, que também envolve aspectos políticos dentro da empresa, não fazer politicagem, né? Mas por quê? É aquela figura que eu já coloquei do ombudsman antigo, né? Ele trata das questões internas, ele trata da cultura, ele trata dos procedimentos, né? Ele está sempre atento à evolução da cultura interna da empresa, né? Comunicação, interação que ele tem com os órgãos, principalmente a NPD, né? E ele tem ainda a independência em relação à diretoria, aos gestores. Então, se a gente desce a poeira, a gente vê como que as relações de funcionário, patrão, funcionário, né, gestores, colaboradores, funcionam na maioria das empresas, a gente vê que o cargo de DPO é espinhoso, né? Para começar pela própria indicação dele, pelo próprio formato dele dentro da empresa. Que isso não está bem para pequena e média empresa, pequena empresa, isso não está claro, tá? E acontecem muitos mal-entendidos, equívocos, enfim, é algo que precisa ainda, dentro daquele processo de aculturamento da segurança da informação, de proteção de dados, precisa evoluir muito ainda, porque tem muito equívoco, tem muito mal entendido, né, nessa história toda. Eu queria até fazer uma pergunta para o Dante em relação a essa questão mais sistêmica, né? Normalmente sou mais polêmico nessa situação. Ulisses, Oi. Tá tudo certo, tá? Você furou a fila, tá tudo bem. Mas depois é o Everton, depois a Gênesis. É que eu não estou conseguindo ver levantar a mão. Mas tudo bem, pode continuar. Não, senão tudo bem. Não, posso continuar? Falar, pode fazer. Então, desculpa, é que eu não vi. Tá tudo certo. Então, essa questão é o seguinte, porque a gente tem que definir bem essa questão das competências
entre o DPO e o gestor de privacidade, né? Acho que a gente já tinha discutido isso um pouco antes, que é o modelo, inclusive, que foi adotado na Europa pelo IAPP, né? Que essa questão de ser espinhoso, como o Orozimbo falou em relação ao DPO, é porque ele realmente vai defender com unhas e dentes, né, a privacidade do cara que está do lado de fora da empresa. E a gente sabe que as empresas, ela tem os interesses também, e você tem que ter um gestor de privacidade que ele vai, digamos, fazer um meio termo nesse processo aí. Eu não sei se está claro para todo mundo qual é a função, né, de cada um. E quando eu falo em relação à questão das competências, é que a gente vê em muitas empresas hoje essa questão de você indicar uma pessoa interna que tem função, por exemplo, dentro da contabilidade ou tem outras funções dentro da empresa, como DPO, sem que ele tenha as competências para assumir, né, esse cargo, porque realmente acaba tendo que ter realmente um conhecimento mais sistêmico. E assim, a gente viu que quando a gente começou a trabalhar com a parte de governança, entrou então o tal do ESG, a LGPD ela aumentou, né? E muito se ouve falar agora na questão do ESG, que vai trabalhar com toda essa parte aí, de uma governança mais aprofundada, digamos assim. Como que você vê, Dante, essa é a minha pergunta, essa função aí do DPO, do gestor de privacidade, dentro desse contexto, não somente de LGPD, mas de um contexto, digamos, mais sistêmico, né? Digamos, mais abrangente, que é o que o ESG está trazendo com esses novos desafios. Perdão, estava com o microfone desligado. Ulisses, obrigado pela sua pergunta. O que acontece? Realmente, em corporações e empresas de tamanhos maiores, não é só o DPO, né? Ele tem que ter, essa empresa tem que ter outras áreas, como você falou, ESG, e o DPO só não vai dar conta disso. Então, forma-se uma equipe multidisciplinar, às vezes uma equipe de tamanho considerável dentro de uma corporação grande, que vai tratar todas essas questões de forma ali como um grupo que tem uma união e vai resolver as questões internas dessa empresa. Isso é visto muito em empresas maiores, não é bem a nossa realidade do país, onde nós temos pequenas empresas, né? Agentes de tratamentos de menor porte, e que é um nicho que a maioria de nós aqui atua. Mas você atua em nichos maiores, eu entendo que você já esteja vendo isso aí. Equipes multidisciplinares, que têm áreas bem definidas, né? Papéis bem definidos dentro da corporação. Beleza, obrigado, Dante. Eu não sei se agora é a Jennifer ou Everton Matias. Pela ordem, excelência. Everton, então vamos lá, Everton. Bom dia, pessoal. Mais complementando ali, né, a fala tanto do Orozimbo quanto do Dante, né, em relação a essa questão da separação e segregação ali de atividades, né, do DPO. Hoje eu trabalho numa empresa que ela tem aí aproximadamente 10 mil funcionários, né, então é uma empresa de grande porte, e existe sim essa segregação, e existe uma questão também que eu visualizo como um ato que prejudica mesmo a atividade, né? Que nem, por exemplo, hoje o DPO da empresa é o diretor jurídico, então é um cara que assim, tem um know-how, tem experiência, é legal, mas ele atua de forma legalista da atividade do DPO, e assim, a parte legal da atividade do DPO é 10% da atividade dele, né? O restante ali tem muito envolvimento técnico, tem muito envolvimento de compliance, tem muito conhecimento de processo, de negócio. Então, tudo isso está envolvido na atividade dele. Então, acho que isso gera um prejuízo no direcionamento da atividade do DPO. E dentro da empresa hoje, existe uma segregação de microatividades, né, para poder complementar, né, esse vazio que existe entre o DPO ali, né, que é, por exemplo, assim, hoje eu atuo
né, como especialista em cibersegurança e privacidade de dados, né, e temos lá no compliance, lá tem uma outra colega que ela atua lá como analista de compliance e privacidade de dados. Então, assim, a gente tem pessoas que estão congruindo atividades, adicionando parte da sua atividade, do seu dia a dia, a parte de privacidade e proteção de dados, para poder fechar essa lacuna que existe entre o DPO e a atividade fim dentro da empresa, né? Então, como o Dante trouxe ali, né, é bem claro também, essa parte que dentro de uma empresa grande há essa separação por times multidisciplinares, mas ao mesmo tempo a gente, por mais que seja uma empresa muito grande, ainda exista essa deficiência de equalizar efetivamente qual que é a atividade do DPO, qual que é a atividade do Comitê de Segurança e Privacidade, né? Então, as atividades ali, ela não deixa tão clara, né? Não expõe tão claramente o que cada um faz, qual que é o papel de cada um. Então, acaba juntando um bolão e todo mundo faz um pouco de cada coisa. Ô, Everton, deixa eu fazer uma pergunta para você. Dentro da sua corporação, no organograma, a sua área está conectada ao organograma ou ela está separada? A minha está separada. Separada, correto. E a área de privacidade também não tem conexão com o organograma? Não, também não. Então, presumindo que a sua empresa é uma SA, para, por exemplo, demitir algum membro da sua equipe, tem que ter feito uma reunião de diretores ou de conselho, segundo Exatamente. o compliance. É isso. Hoje, assim, a minha área, por exemplo, a área de cibersegurança, ela está ligada diretamente à diretoria financeira da empresa. Eu não tenho gestão, por exemplo, da área de TI, eu não tenho gestão da área de jurídico, né? E a parte de privacidade, ao mesmo tempo, também. Ela está ligada, ela tem um isolamento ali, que ela está ligada também diretamente ao diretor financeiro. É a questão do conflito de interesses, né? Que hoje todas as empresas que têm compliance tentam mitigar o problema do conflito de interesses. É aí que a gente vem naquela discussão, qualquer um pode ser DPO? Não, não pode. Porque dependendo do que ele faz dentro da empresa, isso vai gerar um conflito de interesses, né? E isso pode prejudicar a confidencialidade, a proteção de dados em si e tudo mais. A confidencialidade. E perde muito da autonomia, né, Dante? Eu acho que, assim, a parte de autonomia, eu acho que é o mais prejudicial dentro disso daí, né? Se você está vinculado a uma área, você, por exemplo, assim, você tem a diretoria jurídica, o compliance está abaixo da diretoria jurídica e a privacidade está ligada ao compliance, por exemplo. Cara, você tem que passar por um caminho grande para você receber uma autorização de uma atividade ou qualquer coisa assim. Só para todos falarem a mesma língua. Por exemplo, a área do Everton pode demitir o presidente da empresa. É isso, Everton? Exatamente. Tá vendo? É por isso que não pode ter conexão. Então, o diretor poderia demitir o Everton. O Everton está fazendo umas investigações internas, vamos demitir o Everton. Então, assim, isso não pode. Eu vivi isso muito aqui numa empresa de Juiz de Fora, aqui, grande, que tinha essa área de compliance, e eu entendi logo cedo por que não podia ter essa conexão. Quem que é o próximo a fazer pergunta? O Aurélio está comentando ali. Acho que é a Jennifer. Bom dia, pessoal, novamente. É muito interessante as colocações de vocês, estou aqui anotando. E o DPO é um dos grandes desafios que eu visualizo na prática da privacidade, né? Se não o maior, né? Fica aí o questionamento, né? Primeiro, ressaltando aqui a fala do Orozimbo, também visualizo um desafio cultural, sem dúvidas, de implementar a privacidade na cultura corporativa. Isso é uma coisa que a gente já vem debatendo há bastante tempo aqui no grupo, que de fato o Brasil, ele não é um país que tem a cultura de privacidade como a gente visualiza, por exemplo, na Alemanha, que é o primeiro país que teve uma lei que tratou sobre proteção de dados no mundo, né? Então, assim, o tema privacidade e proteção de dados é muito recente para o Brasil, é muito recente para as empresas. Então, com certeza, o DPO ele vai enfrentar esse desafio
de implementar esse novo aculturamento na cultura organizacional da empresa. Sem dúvidas também uma dificuldade, né, uma resistência por parte de colaboradores, por parte ali da própria questão da governança, né, para a gente levar isso para o boarding da empresa, né. Outro desafio que a gente percebe é a indicação de pessoas do interno, né. Então, assim, o que muitas empresas estão fazendo é indicar pessoas da própria estrutura. E aí, como o Everton e o Dante comentaram, a gente tem o desafio do conflito de interesses. Até que ponto a gente vai ter um profissional que, de fato, está prezando pela autonomia, que, de fato, está exercendo as suas funções com plenitude. Então, será que as empresas estão indicando o DPO para inglês ver? E aí que a gente fala, né, da importância do DPO as a service, que eu visualizo como, de fato, a gente conseguir trazer para dentro da operação um profissional qualificado, a pessoa só faz isso, ela tem esse conhecimento, esse entendimento mais profundo, que muitas vezes um colaborador da organização pode não ter, porque ela vai ter outras obrigações dentro daquela empresa. Então, o DPO as a Service pode ser uma saída, não sei o que vocês pensam a respeito disso, mas talvez pode minimizar essa questão do conflito de interesses e trazer uma pessoa qualificada para a operação. E, por fim, aqui eu notei também a questão das pequenas empresas, né? Que, conforme a resolução número 2 da NPD, as empresas de pequeno porte, elas não são obrigadas a nomear esse DPO. Lógico que a própria resolução, ela trouxe ali algumas considerações, algumas exceções, mas, como a gente já imagina, né, de fato, as pequenas empresas, elas já estão tendo uma dificuldade para implementar a LGPD na prática, e com essa questão de não ser obrigada a nomear esse encarregado, de fato a gente vai ver que essa vai ser uma realidade das grandes empresas, e não só uma realidade, como uma necessidade, né? Sobretudo em razão do volume de dados tratados. Então essas foram as minhas colocações, e passo a palavra para o Morelli. Obrigado, pessoal. Só um segundo, Morelli. Jennifer, muito rica a sua fala, tá? Mas a NPD, quando ela faz aquele desagravo para os agentes de pequeno porte, ela menciona a palavra hipótese, tá? Hipótese de haver dispensa do DPO. Quando uma empresa manipula muitos dados pessoais, ela acaba tendo que realmente ter todas aquelas atribuições de segurança, inclusive ter um DPO e tudo mais. Eu vou dar um exemplo claro. Um call center que mexe com dados sensíveis. Dados de saúde, por exemplo. Vamos dizer que atenda um plano de saúde, né? Então, ele é obrigado, sim, a possuir o DPO e todo aquele arcabouço de segurança, firewall, tudo que o Pedrinho falou em termos de antivírus e tudo mais, tá? Obrigado. Agora é o Morelli. Morelli. Microfone fechado, Morelli. Eu acho que ele caiu. Lucas, quer fazer alguma ponderação? Acho que o Zé Tó levantou a mão também. Então, Zé Tó. Gente, estão me ouvindo? Perfeitamente. Ah, bom, tá bom. Eu acho que estava. Eu tenho dois controles de volumes aqui, um deles estava desligado. Deixa eu só convidá-los a fazer um exercício aqui ilustrativo que pode, na nossa linguagem mais simples, pode ajudar muito. Pelo menos é o que eu estava pensando ontem e eu queria trazer aqui. Trazendo para a ilustração, vamos comparar isso a uma companhia, a uma empresa que vai fazer um espetáculo de uma orquestra. A empresa é quem vai investir no espetáculo. Então, quem que ela convida? Ela não convida qualquer pessoa, qualquer instrumentista. Ela convida um maestro para tocar a sinfonia, partindo-se do princípio que necessariamente o maestro não conhece todos os instrumentos. Ele pode não tocar todos os instrumentos, mas ele conhece profundamente as partituras, a engrenagem, como cada instrumento deve entrar no seu momento certo. Então, ele vai fazer essa conjunção para que a sinfonia saia perfeita.
E aí eu traço alguns comparativos ao DPO na empresa, né? Ele não é um cara que precisa saber fazer exatamente tudo, ele não é o especialista, mas ele é o generalista, e ele é o responsável por congregar, né, por agregar todos esses instrumentos no espetáculo para que a sinfonia seja uníssona, para que tudo saia perfeito. Então, inclusive em termos de terceiros, né? Quem acompanha aquele maestro André Rieu sabe que ele convida, às vezes, instrumentistas específicos para o espetáculo. O instrumentista se apresenta sozinho, como se fosse um terceiro, mas ele coloca toda a orquestra para conduzi-la em função desse instrumentista. Então, ele coordena tudo. Então, só para dar uma ideia do que eu imagino que seja o papel do DPO dentro da empresa. Ele é o grande coordenador de tudo. É lógico que ele tem funções específicas de condensar isso tudo. E, às vezes, você tem uma pessoa de um outro segmento, como é o caso de dados aí, que é uma pessoa que assessora o espetáculo, não necessariamente o DPO. Mas eu consigo enxergar o DPO como um grande maestro regendo uma orquestra. Ô Morelli, corroboro com todas as suas palavras aí e ainda adiciono algumas informações. Não é que o DPO precise ter todas as certificações e tal, mas ele tem que ter um conhecimento sobre proteção de dados, principalmente, ele tem que ter um conhecimento, nem que seja básico, sobre segurança da informação, né, sobre processos internos. Então, ele não pode ser uma pessoa, a gente não pode pegar um cara cru e nomear ele como DPO. A partir de hoje você é DPO. Que isso vai gerar um problema dentro da empresa de dupla atribuição, né? E as pessoas não estão atentas a isso, mas vai gerar. Sim. Então, ele tem que receber para atuar duplamente e ainda ter isso aí notado na carteira dele. Então, assim, as pessoas não estão atentas a muitas informações. É por isso que eu fiz o comparativo de que o maestro não necessariamente precisa tocar todos os instrumentos, mas ele precisa conhecer de música. Ele precisa saber o momento de cada instrumento entrar no processo, na sinfonia. Por isso que eu comparo, por isso que eu fiz essa comparação alusiva. Ó, Zé Tó agora, por favor. Bom, eu só queria complementar aí do Dante, né, que mesmo a despeito da resolução número 2, né, eu acho que a gente como profissional tem que ter uma sensibilidade de perceber que ainda que pequeno, se precisa de DPO ou não, né? Eu tenho um cliente que a estrutura dele tem 10 pessoas, mas a representatividade nacional que esse cliente tem, eu não tive dúvida. Na primeira reunião do comitê eu falei, a gente vai ter que ter um DPO, um encarregado de dados aqui. E aí o diretor já queria indicar a secretária. Eu falei, não é adequado, né? Se você não vai contratar um terceirizado especializado, que seja pelo menos alguém da diretoria acima, né, com um poder que consiga dar as diretrizes, né? Essa questão toda. E assim ele se auto-intitulou, né? E aí a gente está nesse processo agora de treinar o próprio DPO, né? Mas era melhor do que colocar a secretária. Então tem essas nuances, e aí como a gente está fazendo um trabalho, esse treinamento vai acontecendo enquanto a gente está lá, e depois é aquela sugestão, né, de contratar a assessoria do DPO também, né, porque isso é previsto como assessoria técnica, porque a pessoa ainda não está preparada, né? Então, eu acho que tem que ter essa sensibilidade. É pequena a estrutura, né, pela resolução número 2, não precisa, mas ter essa sensibilidade de ver qual é o alcance dessa instituição. É que às vezes as instituições hoje estão mais enxutas mesmo, né, tentando ser. Então, não é esse tamanho de pessoas que vai determinar se precisa ou não de um DPO. Pois é, Zé Tó, corroborando com o que você disse, cara, me diga uma coisa, o que o diretor achou quando ele viu o tamanho do problema? Eu acho que a gente está ainda no início, né? A gente já deu um primeiro
mundo, porque, na verdade, quando a gente foi convidado, é assim, a gente tem uma preocupação com o site. Eu falei, e aí é aquela questão do profissional. Eu falei, o site eu não vou fazer, eu não tenho como fazer uma política de privacidade para você botar no site sem fazer o trabalho completo. Né? E aí eu expliquei todo o processo. Não, precisa saber qual é a situação que você tem, quais são os processos, o que você tem. E aí a gente vai chegar no site. Eu vou dar uma prioridade para isso, mas eu não vou fazer uma politicazinha para você publicar no site, porque não é isso. A adequação LGPD não é isso. Tem muito mais coisa envolvida. E aí é como eu falo, né? Como é uma instituição nacional, ela acaba permeando várias nuances que a gente vai descobrindo no próprio trabalho. A gente não chega na empresa, né, e descobre o tamanho da encrenca aqui. Não, porque às vezes nem o cliente sabe. Né? Como é que é? O caminho se faz ao caminhar. Né? Eu sempre falo, eu vou fazer um relatório inicial, eu quero saber como é que vocês estão, o que vocês pensam, como é que tal, mas eu só vou saber riscos, essa coisa, quando eu estiver realmente mapeando. Né? Processo a processo, sentando, aí você vai descobrindo. Né? Você descobre que um site não é um site, não, são 4 portais diferentes e cada um está num canto e ninguém sabe qual é o contrato, um toma conta, o outro não toma. Outro cliente, por exemplo, você descobre, às vezes o cara não tem organograma, o cara não sabe o que é o processo, e aí como é que você vai mapear dados se você não sabe nem onde o dado está passando, qual é o processo real? Então tem umas coisas muito mais profundas que você vai descobrindo, parece que não, e independe do tamanho do cliente. Tá? Porque você pode estar num cliente grande, ele não tem processos bem definidos. E como é que você vai mapear o dado do processo antes de saber o processo? Então, você às vezes tem um trabalho que, pelas minhas andanças por aí conversando com alguns profissionais, o mais complicado é o mapeamento de dados, né? Porque falar o que tem que fazer, o que é, tal, todo mundo fala. Mas na hora que vai botar a mão na massa, vamos mapear mesmo, a gente encontra que, assim, está difícil mapear porque o processo não está bem definido, né? Eu tenho outro cliente, o processo de RH está em 6 empresas diferentes. Como é que você mapeia esse dado, né? Quer dizer, mapear você mapeia, né? Mas o próprio cliente não tem essa noção, e ele se assusta. Tá? Quando você fala, e ele, eu não sabia disso. E aí é aquela hora que eu faço o meu merchandising. É por isso que você está me pagando, né? Para você descobrir isso, saber o teu risco, e depois a decisão é tua, né? Eu gosto muito de falar da parte do risco, e o risco são 4 coisas que a gente faz com risco, né? Possibilidades, né? Ou eu acabo com risco, eu diminuo o risco, ou eu transfiro, e a única transferência que eu conheço é o seguro, ou eu aceito, porque aceitar o risco também é uma decisão. Né? Isso aqui vai ter um pouco de impacto, né? Quando você fala isso, pode deixar que o dono diz, não, deixa assim mesmo, é uma decisão. Ele tem noção e ele decidiu, não, hoje eu não tenho dinheiro, não, eu sei que pode acontecer, eu sei que eu posso ganhar uma multa, né? E deixa que eu estou assumindo. É uma decisão também, tá? A gente tem, como profissional, também tem que entender que isso vai acontecer. Com certeza. Zetó, e uma coisa importante também daquilo que você falou, nós temos hoje startups que possuem DPOs. Dado não pelo porte da startup, mas principalmente pela quantidade de dados que ela manipula. Então, isso não tem nada a ver com o porte da empresa, tem com a significância da quantidade de dados que ela manipula e da importância dos dados. E isso está na resolução número 2 claro. também. Claro. Com certeza. Zetó, quando você falou sobre a política de privacidade do site, é importante a gente ressaltar que o que está na política lá do site tem que refletir na realidade da empresa. É a primeira coisa que vai ser cobrada. Não tem jeito. Se houver uma diligência da NPD, eles vão tirar a cópia da política e vão falar, não, você disse que protege os dados, deixa eu ver aqui, como é que você está protegendo? Acabou. Ali já começa a ruína, entendeu? E aí começa a dosimetria aí das multas, né? Exato, então, exato. Tem que estar atento. Lucas, você é o próximo? Bom dia a todos e todas. Bom dia. Dante, excelente exposição, diálogo rico aqui, que todos estão colaborando. Eu queria só fazer uma observação, é o seguinte, quanto à resolução dos agentes de pequeno porte, né, ela tem a previsão de que, mesmo que seja dispensado, suponhamos que naquele caso, né, o controlador ele se enquadra no agente de pequeno porte. E ainda que seja dispensado a indicação do DPO, mas o controlador
por uma questão de boa prática, ele vai lá e implementa o encarregado, se houver um incidente, isso vai ser considerado uma boa prática e, obviamente, que isso vai definir lá na dosimetria, né? Atenuante. Vai ser um atenuante, exato. E aí é interessante essa observação. Um outro aspecto que eu queria trazer aqui é que eu vi numa entrevista da Patrícia Peck, e ela é uma autoridade nesse tema já há muito tempo, sim. E ela comentou que algumas organizações, claro, de maior porte, estão investindo num modelo híbrido de encarregado. Aqui a gente ficou, né, com a seguinte debate: o DPO contratado ou o DPO interno? E algumas organizações têm investido num DPO interno que conhece todo o processo da empresa, conhece o negócio de trás para frente e, além disso, contratam um terceiro e colocam esses dois para trabalhar junto. Imagino que deva ser um desafio, mas é uma proposta híbrida interessante para equalizar os interesses aí e trazer um ganho nessa divulgação da cultura de privacidade e implementação. Seria apenas isso, pessoal. Obrigado. Ô, Lucas, deixa eu explorar um pouco o seu conhecimento jurídico e trazer aqui à luz da nossa discussão sobre a dupla atribuição de eu pegar uma pessoa dentro da minha empresa, dentro de um colaborador, e atribuir a ele a função de DPO. Isso sob a visão trabalhista, né? Como é que fica isso? Legal, interessante esse questionamento. Eu não tenho tanta especialidade assim para falar do direito do trabalho, é um tema bem específico, mas se a organização ela não conceder, não fazer o ajuste no contrato de trabalho, se aquela atribuição nova que o empregado está desempenhando não estiver sendo remunerada, isso certamente vai virar um passivo trabalhista para a empresa. Futuramente, essa pessoa ela pode ingressar com uma ação e reclamar que ele teve acúmulo de função e não foi remunerado para essa prática. Então, é uma questão que precisa ser bem atenta e as empresas, as organizações precisam ter bastante cuidado com essa prática. Além de que, né, a gente estava debatendo aqui, nós temos o consenso que pegar um DPO interno e nomear assim talvez não seja a melhor prática, porque vai faltar independência, principalmente se for um empregado, porque empregado, CLT, ele está subordinado, então ele não teria autonomia, né? Aí já é um problema de proteção de dados aqui, né, que a gente está referindo. Muito bom, Lucas. Muito obrigado. Gente, mais alguém? Ordens. Orozimbo, quer fazer considerações finais? Então, só lembrando algo que o Zató falou ainda há pouco, sobre na formação, sobre o que o DPO ele vai aprendendo ao longo do tempo, né, o comportamento dele, soft skills. Eu acho que o DPO interno, né, ele sempre tem que estar vestido com a sandália da humildade, porque ele vai aprender sempre. Ele tem que aprender sempre, porque é muita coisa. Eu concordo plenamente, porque ele tem aquela ideia que o Morelli ele colocou como um maestro, e é mais ou menos isso. Porque ele não é um cara... Se ele for um cara de formação jurídica, ótimo. Tá? Pelo menos a parte jurídica ele está contemplando. Mas ele também tem que entender a parte de governança, né? Ele tem que entender também de cibersegurança, segurança da informação. E você encontrar um profissional que seja completo, né, no jurídico, segurança da informação, governança, como é que se faz um treinamento? Porque esse cara, ele vale ouro, né? A empresa tem que pagar ele com base de ouro, porque não é que a gente vê. Né? E o DPO, a gente sabe que não precisa de toda essa formação. Né? Ele precisa conhecer as bases jurídicas, as hipóteses legais, conhecer a segurança da informação, os aspectos gerais, por que ocorre quais os fatores que levam a empresa a ser invadida, né? A questão de treinamento,
comportamento, o aculturamento da empresa, né? A relação com a NPD, a relação, essa relação de confiança que precisa existir entre titular de dados e controlador de dados. Ele tem que entender bem como é que funciona essa balança aí, né? Então, é um cara que, fatalmente, ele não vai saber tudo, né? Ele tem que estar... Isso que o Lucas ele trouxe agora, da Patrícia Peck, que é uma sumidade, né? Para mim, hoje, particularmente, eu acho a maior autoridade de se tratando de direito digital, proteção de dados. Eu acompanho a Patrícia Peck há uns 20 anos, né? Ela já falava sobre isso. Isso de ser híbrido, ótimo. Acho que é mais esse pessoal híbrido de fora ser um consultor, ser um mentor, né? E o DPO interno faz tudo mesmo, né? Ele tem que ter toda essa visão 360 graus, sem entrar muito em detalhes, porque quando ele precisa de algo específico da segurança da informação, ele sabe onde ele vai buscar. Quando ele precisa de algo específico da área jurídica, ele sabe onde ele vai buscar. Ele não precisa ter isso na cabeça, né? Mas ele precisa saber em que momento, quando, como, para quem, aonde, né? Então, essa visão 360, macro mais meio macro, acho que é o ideal para o DPO. É isso. Muito bom. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Quero só fazer uma observação rápida, dando conta de que, além dessas características do DPO que todos nós conversamos aqui, da escolha, a escolha tem que ser uma escolha muito bem feita, porque eu acompanho colegas que foram designados para DPO, e aí quando a pessoa vai fazer aquelas entrevistas nas determinadas áreas, etc., algumas áreas relutam porque não reconhecem a pessoa como uma pessoa... enfim, aquelas coisas de vaidades, de setores e tal. Então, a escolha do DPO, além de levar em consideração todos os aspectos de conhecimento técnico, de conhecimento generalista, de coordenação, tem que ser uma pessoa que tenha tráfego na empresa, se isso for possível, claro, mas é o ideal, porque aí as pessoas, nas áreas específicas, aceitam melhor esta pessoa. É um aspecto mais psicológico, não técnico, mas também que eu reputo de importância. O que eu coloco sempre, Morelli, porque o DPO, ele tem que ter uma característica política, né? Ele saber conversar com várias áreas, né? Sem criar atrito, né? Sem jogar um contra o outro, né? Então, esse aspecto de soft skills dele, né? De interagir, de ter empatia, né? De trabalhar bem as áreas, né? Acho que é fundamental para ele. Acho que é um dos pontos fundamentais dele. Principalmente porque nós estamos lidando com seres humanos, e os seres humanos dentro das empresas também levam as suas vaidades pessoais. Então, a gente tem que saber muito como lidar com isso. É um exercício de saber lidar com pessoas, sendo um técnico responsável. Fábio Valentini levantou a mão. Por favor, Fábio. Vou falar rapidamente para cumprirmos o horário. Parabéns, Dante, pela apresentação. Todas as informações, todos os apontamentos feitos pelos colegas, eles se complementam, né? Eles não são excludentes e se complementam. Aí parte de uma visão de como aplicar o modelo de negócio de cada organização. O DPO, eu entendo que tem que ser independente e vinculado a um compliance officer. Por quê? A LGPD, a organização não tem que se adequar à legislação, logo ela tem que estar em compliance. Se ela tem que estar em compliance, ela tem que estar subordinada a um compliance officer que deveria ter, ao menos, autonomia para tomar decisões, e dessa forma a gente já entraria no ponto da segregação e conflito de interesses, ou seja, deixaria de lado essa função de conflito de interesses.
sendo dentro da organização ou as a service, e havendo segregação de função, caso fosse internamente. Aqui a gente está tratando de 2 pontos que eles se complementam, mas eles caminham em paralelo. Proteção de dados e privacidade de dados são 2 temas distintos. Então, não há como falar em proteção de dados e privacidade de dados. Eles se complementam, mas são distintos. Nós não podemos tratar dessa temática com a mesma, da mesma forma, né? Não podemos confundir. Mais uma coisa, das empresas de pequeno e médio porte. Eu vou concordar com a fala do Lucas, né? Por ser uma boa prática e também ser uma atenuante na dosimetria da sanção, se uma pequena empresa, média empresa, adota esse procedimento, logo ela pode abrir portas para fazer negócios com empresas de maior porte, porque vai ser realizada uma due diligence, uma investigação, se essas empresas têm de pequeno ou médio porte, se ela tem uma política de privacidade, se ela tem uma política de compliance, se ela está em conformidade com a LGPD. Então, esses pontos eu acho cruciais, né? E, assim, eu peguei no contexto, né? Quando o Morelli mencionou da importância dos dados nas empresas. Não, todos os dados são importantes. E os olhos devem ser voltados principalmente à privacidade e à proteção de dados, porque a partir do momento que eu entrego ou faço um negócio com uma determinada organização, eu sou cliente, enfim, eu pressuponho que essa empresa, essa organização está tratando meus dados corretamente e tenha o mínimo de privacidade necessária para que, havendo um incidente, haja uma resposta de incidente de privacidade de dados. Finalizo por aqui. Muito bom, gente. Fábio, aceita a correção da minha colocação. Muito bom, Fábio. Dante, antes de terminar, queria já adiantar alguma coisa aqui. Quando se faz a adequação de dados, principalmente nas áreas de RH e financeiro, uma situação que os facilitadores encontram muito, e muitas vezes não sabe nem como que trata isso, né? Não tem muita informação, sobre documentação e qual a validade daquela documentação. Em relação a isso, o nosso amigo que está presente aqui, o Zetó, é o assunto dele da próxima quinta-feira, sobre temporalidade de dados. Né, Zetó? Então, a gente espera você aí, né, na quinta-feira próxima para falar sobre temporalidade de dados. Que, aliás, Zetó, é um assunto que eu tive pesquisando aí que ninguém conhece, viu? Você vai trazer... Não é novidade, claro, né? Porque tem legislação aí centenária, muitas vezes. Mas muita gente não sabe, né? Eu já enfrentei situações que eu falo, e agora? Né? Então, você tem que ir pesquisar, né? E consultar alguém do jurídico, enfim, alguém que conheça bem sobre temporalidade de documentos. Então, na próxima quinta, nosso amigo Zetó vai falar sobre temporalidade. Ok. E eu fico pensando aqui que a nossa biblioteca cada dia fica mais rica, né? Exatamente, exatamente. Muito bem, vai ser uma live. A gente se vê essa semana. A todos a participar. Né? E assim, dentro do nosso compromisso de tempo, né? A gente vai encerrar essa live agradecendo a presença de todos e pedindo a autorização de vocês, né? Consentimento de vocês para publicação lá no YouTube, ok? Positivo, positivo. Muito obrigado. Eu vou encerrar a gravação, vou deixar a sala aberta. Se vocês quiserem continuar, quem quiser continuar conversando, pode continuar, ok? Ok. Beleza, pessoal. Bom dia. Tem outro